Olá, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, hoje e sempre. Eu quero falar com você, para você meditar sobre a passagem de Elias e a viúva de Sarepta. Essa passagem está referenciada na Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis 17, é isso aí. Elias era um profeta chamado por Deus que alertou o povo sobre um período de fome e seca que estava por ocorrer na terra. E nesse período não teriam as chuvas, as plantas não cresceriam, e não teria as colheitas, não teriam como prover os alimentos, seria um período de grande fome. E Elias estava nesse dado momento num riacho, e ele bebeu água daquele riacho, e Deus enviou uns corvos para ali alimentá-lo, e o riacho secou. O riacho secou, e Deus disse a Elias: Elias, você vá a Sarepta, e eu já determinei a uma mulher que ela lhe dê o que comer. Esta mulher, ela lhe dará o alimento. E Elias cumpriu assim o que o Senhor determinou a ele. E chegando na entrada da cidade, ele logo viu uma mulher que apanhava um pouco de lenha. Ela apanhava uns gravetos de lenha, estava ali abaixo, cocorocada ali para apanhar umas lenhas para fazer uma fogueira. Aí Elias pediu para ela água. Mulher, me dê água para beber. E ato contínuo ele pediu: e me dê um pão, ou me dê algo para comer. Aí aquela mulher respondeu para ele que ela estava ali a apanhar os gravetos para fazer o fogo, e que ela só tinha uma última porção de farinha numa botija e um pouco de azeite no frasco para que ela então fizesse ali o seu bolo, o seu pão, para se alimentar e dar de alimentar ao seu filho. Então o profeta Elias virou para ela e prometeu a ela, disse para ela: olha, se você dividir essa farinha, esse azeite, esse pão comigo, o alimento da sua casa não faltará. Sobejará o azeite e a farinha na sua botija, até que voltem as chuvas, até que possa fazer as colheitas e retornar à vida normal.
E aquela mulher, ela creu, né, primeiro no Senhor e creu também naquele homem que era o profeta de Deus. E então ela foi e dividiu, fez o pão e deu a água para o profeta e deu o pão. E voltou, e quando ela voltou ali, ela já viu que já tinha farinha no pote, já tinha azeite na botija. E que ela que estava predestinada, porque quando ela respondeu ao profeta, ela disse: eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite, que eu vou preparar a nossa última refeição para que comamos e morramos. Então, aquela mulher, ali sobre aquela casa, sobre aquela mulher, sobre aquelas duas vidas, pairava um decreto de morte. Seria o fim para eles, né? Porque eles não tinham mais nenhum recurso aonde pudessem se alimentar. E ela disse para o profeta: olha, eu sei que o senhor precisa se alimentar, mas eu só tenho isso para que comamos e morramos. E sentenciou isso para ela e para o seu filho. E o profeta, quando prometeu a ela, falou: se a senhora me der o que comer, não vai faltar o alimento para vocês. E ela creu e fez, e realmente sobrou. Mas ela ainda assim, aquele espírito de morte, aquela sentença de morte que pairava sobre a vida dela, o filho dela não estava bem. Então eles se aí tinham comida. Ela viu que teria comida para os outros dias e tudo mais, que a botija de azeite sobejou, derramou a farinha. Mas ela não sabia que o seu filho ia ficar doente e que a doença era de morte. Ele ficou doente e morreu. E o profeta, naquele instante, foi ao menino, já morto, e orou para que Deus, ele falou: Deus, traga ele, não o leve, se for para o levar, que seja eu, então, mas não esse menino. E Deus atendeu a petição de Elias e trouxe o garoto à vida. Eu, até aqui, faço uma reflexão, e gostaria que os irmãos também fizessem uma reflexão a respeito, de que nós, como seres humanos, como homens, não determinamos nada. Nós não temos nem o poder de prover a bem da verdade. Porque nós plantamos
para colher, nós trabalhamos para ter a provisão, para sustentar as nossas famílias. E ali já não adiantava mais plantar, porque a seca sobreveio e aquela situação toda já não tinha mais como fazer para ter a colheita, né, o alimento. Então, nos dias de hoje, eu vejo tanta gente que, né, o desespero de tanta gente que está desempregada, de tanta gente que já não vê uma saída, não é? E aí ele olha para ele como provedor, para o salário que ele não teve, para o que representa a colheita que não ia ter nessa seca e tudo mais. E deve realmente bater essa impressão do medo e esse sentimento da morte. Porque às vezes a gente fala, é fácil talvez a gente imaginar que, mas eu fico imaginando hoje um pai de 3, 4 filhos dentro da sua casa sem conseguir prover ali o alimento, a dificuldade que ele enfrenta para ter forças mas é como nós devemos nos posicionar. Se forte e corajoso, nós não devemos temer, nós não devemos sofrer o medo, nós não devemos apavorar-nos com as circunstâncias. Nós temos que crer que nós somos filhos da promessa de um Deus provedor, sim, de um Deus próspero, de um Deus salvador, de um Deus que tudo pode. E que vai sobejar a farinha e o azeite. E que vai ter, não vai faltar o alimento, não vai acabar, ainda que a seca esteja determinada, ainda que a falta de provisão seja ali uma realidade. É difícil de a gente crer numa hora de dificuldade, seja ela qual for a dificuldade, seja emocional, seja financeira, seja de saúde, são momentos que enfraquecem o nosso ser, mas o nosso ser espiritual ele tem que estar fortalecido, e essa força tem que ser buscada através do Espírito Santo de Deus. E ali o profeta veio e falou para aquela mulher: se você manifestar a sua fé e crer, não lhe vai faltar nada, o alimento não vai faltar. E ela acreditou, e ela se posicionou, e ela teve uma atitude de fé. E essa atitude fez toda a diferença. E eu quero te falar que essa atitude faz toda a diferença nas nossas vidas. Há de fazer na minha, há de fazer na sua, há de fazer naquele que você conseguir levar essa boa nova. Então, por essa razão, eu estou gravando esse vídeo porque eu sei que vai alcançar talvez uma vida que precisa dessa coragem agora. Porque por quantas vezes a gente não precisou ouvir de Deus, e Deus está falando conosco todo dia, todo instante, todo momento. Vá, ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque eu sou contigo. Vá, entregue aquele último azeite, aquela derradeira porção de farinha, faça o seu bolo, entregue para o profeta, e o profeta ali
através de uma promessa que ele fez contigo, uma promessa de fé. Ele falou: eu lhe prometo que não vai faltar. E o mais importante de tudo isso nessa história, que eu tiro isso como lição e faço para que você entenda, isso é propósito de Deus. Que nós não devemos decretar ali a morte nas situações que, para a nossa visão, que para o nosso ver humano, para o nosso entendimento pequeno e limitado de ser humano, ali acabou a possibilidade, esgotaram-se as possibilidades, mas para Deus não, para Deus não esgota, para Deus não falta, para Deus não vai ter a negativa da seca, não vai ser a falta da chuva, que não vai ter a colheita, que não vai ter a farinha, que não vai ter o azeite. E nós temos que crer, basta que a gente tenha fé, basta crer, acreditar que se você tiver essa postura igual àquela viúva de Sarepta, que acreditou e entregou o último alimento que ela tinha, aquele homem de Deus que estava ali, e não pereceu, porque o Senhor foi com ela, e o Senhor honrou a promessa do profeta, e o Senhor sobejou na botija. Amém por isso. Louvado seja o nome de Deus. Que você possa, que eu possa, que nós possamos experimentar cada dia mais as maravilhas de Deus, o milagre poderoso de Deus, porque Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso e Ele quer nos abençoar. Eu te digo, você é um abençoado do Senhor. Toma posse agora da sua bênção, toma posse agora da sua posição de fé, da sua força. Faça como Deus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, por nada, mas em tudo. Em tudo eu serei contigo. Através da oração, através da sua petição, Deus vai te dar condição, vai te dar uma estratégia, vai te dar uma saída. Deus sempre tem uma saída. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Eu espero que com toda essa minha emoção, com toda a minha fé, porque Deus é maravilhoso, eu amo Deus, eu te amo, Senhor, e amo você que está vendo isso, porque é um mandamento que Deus deu para as nossas vidas. Agora, amamos primeiro o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas. Então, ame muito a Deus e coloque Deus na frente de tudo na sua vida. E a sua vida vai ser próspera e abençoada. Amém? Então, a paz que excede todo entendimento. Um abraço. Fiquem com Deus. Deixe aí o seu like. Me ajuda a levar a palavra através desses vídeos. Eu acho que foi uma estratégia de Deus para que eu usasse o meu canal aqui para que eu possa falar do amor de Deus e que possa alcançar outras pessoas. E que seja a sementinha da nossa fé, do grão de mostarda a ser plantado em cada um para aumentar a fé e para que possamos crer que Deus é o caminho. Deus é o caminho, a verdade e a vida. Um abraço grande, fiquem com Deus. Se você puder deixar o seu like, se você puder compartilhar o meu vídeo, o meu objetivo é levar a palavra de salvação, levar a palavra de Deus, e da minha forma humilde, da minha forma simples de falar, porque eu falo de Deus, eu falo do amor, e eu falo de vida. Eu não falo que nem aquela viúva e aquele garoto estavam decretando ali a sua morte.
mas Deus tinha o quê? Vida. Um abraço. Fiquem todos na paz. Te amo, Jesus. E até a próxima.